Então, pessoal, vamos dar continuidade à aula de oclusão, tá? Hoje falta pouco do conteúdo, como eu falei, mas finaliza hoje. E quem conseguiu entender, ficou com alguma dúvida, se quiser falar agora, no final. Porque na quarta-feira a gente vai ter a prova, tá certo? Quarta-feira à noite vai ter a prova só de oclusão e depois volta o assunto de atendimento odontológico. Aí mais duas ou quatro aulas, vou definir ainda com o Gabriel. Mas no máximo, você terá mais 2 semanas, né? E depois vai dar aquela pausa, como ele informou a vocês. Certo? Não sei se todo mundo ontem assistiu a reunião, mas já passaram aí que a princípio serão 3 meses, né, de pausa, podendo ser alterado, dependendo aí da situação. Tá? Então, hoje, finalizando, vocês estudem. Em qualquer momento podem mandar qualquer dúvida. Então, voltando, né? A oclusão é o relacionamento estático dos dentes e é básica para todos os aspectos da odontologia. Como eu falei, né? O que é de mais importante, qualquer tratamento sempre vai estar ligado aí à oclusão. Qualquer tipo de tratamento, para ter sucesso, tem que estar isso bem definido, certo? Voltando aí, alguns tipos de maloclusão, né? Como eu falei na aula passada, tem a classe 1, né? Que pode ser só um contato prematuro. A classe 2, que é a maxila mais para frente. E a classe 3, que é a mandíbula bem mais à frente. Que só tem como ser corrigida com ortognática, cirurgia ortognática. Aí tem outros tipos de maloclusão, né? Que são tratados geralmente na ortodontia, né? Com uso de aparelho. Que não tem, digamos assim, classe específica, né? Como a 1, 2 e 3. Que essa classe, na verdade, é feita para ajudar a comunicação, né? Entre dentista, entre técnico. E seja, vai falar tal paciente, aquele paciente tem classe 2, tem classe 3. Esse nomenclatura é mais para ajudar. Já tem outros tipos de maloclusão, né? Que é diferente da oclusão ideal, né? Quando a gente fala maloclusão, é o que é diferente da ideal. Que são conhecidas como nomes mesmo, que eu vou passar algumas aí, alguns outros tipos, tá? Aqui eu já vi. Aqui, pessoal, peço desculpa, tá? Que faltou um nome. Depois eu vou ajeitar. Eu fiquei de mandar as aulas, mas eu vou mandar tudo de uma vez no grupo, né? Os slides, desde a inicial, para vocês estudarem. Eu vou mandar hoje ainda. E aí vão ter os vídeos salvos no YouTube. Mas essa mordida aqui é a mordida cruzada, tá certo? Lá no slide eu vou deixar bem ajeitadinho, que aqui faltou o nome, mas é mordida cruzada. Por quê? Quando alguma parte da arcada superior maxila, certo? Se encaixa por dentro da inferior. Vocês percebam aqui nesse lado esquerdo, que essa parte esquerda está por dentro da mandíbula. Enquanto aqui não, né? Aqui está praticamente metade, metade, né? Essa ponta do dente está tocando, a outra dentro, mas aqui o canino você já vê que está normal, né? Cláudio, Oi? a maxila é a de cima e a mandíbula é de baixo, é assim, é? Exatamente. Maxila é de cima e mandíbula de baixo, tá? Sim, tá. Mandíbula é o que é móvel, certo? Quando se fala sempre de mandíbula, região inferior, maxila inferior. Então, a mordida cruzada é quando... E o correto é o quê? É a maxila, a gente morde, ela cobre a inferior, né? Uma parte. Normal é a maxila ser cobrindo um pouco a inferior. E não por dentro, como aqui. Aí essa maloclusão é a mordida cruzada porque uma parte da maxila fica por dentro da mandíbula. Tudo bem? Outra, mordida
profunda, certo? Que é profunda, tá? Ela ocorre quando os dentes da carda dentária superior, aqui apareceu, porque ficou... Ah, agora que eu percebi, ó, tá na ponta. Mas tá aí o nome, porque não ficou alinhado, mas enfim. A mordida profunda é quando cobre de maneira exagerada os dentes inferiores, quando cobre praticamente completamente. Esse paciente aqui, ele tem dente na mandíbula, só que a maxila dele cobre todos os dentes, né? Então, isso é um tipo de maloclusão, não é correto. O correto é passar um pouquinho, mas não cobrir todo, certo? Mordida profunda. A mordida aberta é quando os dentes superiores e inferiores não se tocam, mesmo estando de boca fechada, tá? Então, não se tocam e fica essa região aqui bem aberta visivelmente. Aqui o paciente está fechando, mas olha o espaço. Enquanto essas duas são assim de maneiras hereditárias, né? O paciente já nasceu, desenvolveu assim. Essa aqui, ela é mais conhecida como hábito, porque uso de chupetas, ou botar o dedão, chupar o dedão ou chupeta na infância, ocasiona nisso aqui, certo? Também pode ser hereditário, né? Mas esse tipo de mordida aberta é mais quando o paciente usou chupeta por muito tempo, tá bom? Como elas são resolvidas? Aí é com uso de aparelho ortodôntico, todas essas. Essa aqui, o aparelho vai tracionar esses dentes para frente, né? Essa aqui é um tipo diferente, tá? É mais ortopedia. Tem a ortodontia e a ortopedia. A diferença é quando a ortodontia é só a gente quer mexer dente. Já a ortopedia odontológica é quando precisa mover osso também. Então é um pouco mais complexo aqui esse caso, certo? Aí tem que, às vezes tem que movimentar o osso, aí tem alguns aparelhos específicos, mas sempre é com ortodontia. Aqui não precisa tanto de cirurgia não, é só aparelhos ortodônticos mesmo que conseguem resolver. Aqui vai tracionar para baixo, para o lado, vai depender do caso, mas o tratamento é na ortodontia. E o apinhamento. O apinhamento ocorre por falta de espaço para acomodação dos dentes na arcada inferior. Portanto, dentes muito grandes em arcadas pequenas podem causar alteração da posição. É quando a gente vê aqueles dentes entramelados, um em cima do outro. Isso aí é o apinhamento, certo? E é resolvido também com aparelho, tá bom? O apinhamento é mais assim, quando a gente tem um espaço, né? Digamos assim, a pessoa sem dente, vai ter aquele espaço, a gengiva ali, a gengiva toda, né? E tem os dentes sobre esse espaço da gengiva. Quando os dentes são muito grandes e esse espaço não comporta todos esses dentes, digamos assim, fica um em cima do outro, né? Vocês percebam aqui, ó, esse superior central sobre esse lateral, aqui também. É quando o espaço não foi suficiente para o tamanho dos dentes. Às vezes, nesse caso de apinhamento, quando a gente precisa ter mais espaço, às vezes é extraído o dente para conseguir ter um espaço e juntar todos. Geralmente, o dente que é, assim, digamos, menos importante é o premolar. Inclusive, eu tive que extrair um premolar por conta disso. Eu tinha muito apeamento, eu extraí, botei aparelho. Porque o molar é muito importante para mastigação lá atrás, né? O canino, como eu falei, para proteger os outros em desoclusão. Incisivo central e lateral estética, né? Nem se fala. Se a gente não tiver um desses, a estética fica bem, digamos assim, não fica adequada, né? E o premolar a gente tem dois dentes. Se a gente não tiver um deles, não vai interferir em praticamente nada. Se cada um de nós tivesse um premolar de cada lado, não ia interferir em estética, em função, tranquilo. Então, quando a gente precisa ter espaço, geralmente se extrai um premolar e bota o aparelho, que aí vai juntar tudo, certo?
Só lembrando, né? A gente tem os dois centrais. Deixa eu ver aqui. Ó, os dois incisivos centrais, dois incisivos laterais, dois caninos, geralmente dois pré-molares, eu estou falando isso de cada lado, e 3 molares, né? Quase todo mundo extrai o siso, então praticamente fica 2 molares. E aí, se a gente precisar extrair um prézinho para fazer o tratamento, um pré-molar, tudo bem, porque aí vai ser extraído aqui e aí vai fechando, vai fechar o espaço. Não necessariamente precisa dos dois lados. Só extraindo um pré, consegue fazer esse tratamento. Eu estou falando do alteamento, tá certo? Esses outros aqui, esses outros tipos de casos já não necessita tanto. Que aqui é mais a posição do que o espaço dos dentes. Então, tinham mais esses 4 tipos para falar de maloclusão, né? Tem a classe 1, 2 e 3 e esses 4 tipos: mordida cruzada, profunda, aberta e o apenhamento. Eu falei na aula passada as consequências de não ter uma oclusão ideal, certo? E pacientes que se enquadram nesse tipo de consequências, quando eles começam a sentir dor de cabeça, estalos no ouvido, dificuldade de abrir a boca, sensibilidade nos dentes, ele está dentro do quadro de disfunção temporomandibular, que é conhecido como DTM, certo? Disfunção porque é como se fosse uma patologia dessa região, da articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular é essa região mais próxima ao ouvido, é o encaixe da mandíbula com a maxila, né? Tem uma base aqui de encaixe. Então, essa base, assim, falando a grosso modo, é conhecida como articulação temporomandibular. É a região que une essas duas estruturas, esses dois ossos. E quando existe algo que não está de acordo, né, com o ideal dessa união, o paciente está no quadro da DTM. Então, a articulação temporomandibular é a estrutura que conecta a mandíbula, né, aos ossos temporais do crânio. Temporal, osso temporal ou lateral, certo? Botei aqui entre parênteses. A desordem da articulação temporomandibular, mais conhecida como DTM, ocorre quando existem problemas com os músculos e com a mandíbula no rosto. Que aí vai ter sinais e sintomas aqui, né? Ó, articulação temporomandibular é isso aqui. Quando tem alguma desordem, vai dar o quê? Músculos inflamados, né? Sentindo músculo pesado, doendo. Pode sentir dor de cabeça, né? Que vai para as terminações nervosas, passa a ter dor de cabeça. Os dentes fora do lugar, tá certo? Sente muito esforço e muita dor. Tratamentos para as DTMs, né? Pacientes que estão com a oclusão comprometida. Quais são esses tratamentos? O primeiro, bruxismo, né? A placa miorrelaxante, a placa de bruxismo. Quem conseguiu fazer a atividade já deve ter dado uma lida e vai entender até melhor, certo? Então, essa placa miorrelaxante eu vou passar aqui só a maneira de se fazer ela. Aqui no consultório isso é muito corriqueiro, certo? Para dentista que vai trabalhar com prótese, com ortodontia, com estética. Isso hoje em dia é um tratamento que passa bastante no consultório no dia a dia. Então é legal vocês já terem uma ideia de como é feito aí. O paciente chegou assim, tá? Com os dentes todos cerrados, né? Devido ao bruxismo, desgaste. Aqui é o materialzinho dosador do alginato. Vocês já tiveram aula de material de moldagem? O alginato é um pó, certo? Para fazer aquela papinha que a gente faz, ó. Quem já foi atendido, já usou o aparelho, ou já estagiou, está estagiando, não sei. Isso aqui é um material para moldar o paciente, né? Para obter um modelo de gesso e fazer algum trabalho, seja de prótese, de ortodontia. A gente faz isso aqui para copiar, né?
Tem um modelo copiado. Então, usa uma água aqui. A gente coloca a água aqui até o topinho. E com essa pazinha, pega o pó. É uma pó e uma água. E mistura. E aí, leva no modelinho, na moldeira, né? E leva até a boca do paciente. Aí fica lá uns 2 minutinhos, pressiona e depois tira. Entenderam aí? Aqui eu obtenho o modelo do paciente, é a cópia. Esse alginato copia a arcada. Com essa arcada copiada, nesse alginato, passa para o gesso. Né? Manipula o gesso, bota aí no modelo. E aqui eu obtenho a cópia do paciente para fazer, nesse caso em específico, a placa de bruxismo. Aqui a gente bota outro tipo de material, se quiser, isso no consultório. Porque pode mandar só os 2 modelos de gesso para o laboratório, que lá eles vão ter a ideia do quanto que tem que ficar para proteger os dentes. Mas isso é até melhor, porque sabe a medida específica, vão receber lá no laboratório de uma forma mais facilitada. Tem dentista que já gosta de mandar assim, tem outros que pedem para o laboratório fazer. Isso aí é de gosto, tá? Mas aí fez o modelo de gesso, o laboratório vai pegar esse modelo, em cima disso vai fazer essa plaquinha em acrílico, que é que o paciente vai usar para proteger os dentes e relaxar a musculatura, tá? Isso aí é a placa de bruxismo. Recebeu, adapta, ó, vocês veem que ele fica até aqui a metade dos dentes. Não sei se alguém já fez clareamento ou teve aula. Eu acho que eu dei aula para a turma 2, de clareamento. Não sei se lembram, a plaquinha de clareamento ela é bem mais fina e é de silicone, enquanto essa é de acrílico. E a plaquinha de clareamento vai cobrir o dente todo, né? Já de bruxismo não necessita, que é só para proteger a região oclusal, né? A região de cima dos dentes, tá? De cima, que eu digo, no olhar oclusal, né? Não a ponta aqui, a parte de cima aqui, tá? Então essa plaquinha, vocês veem como ela fica. Ó, aí durante o sono, basicamente é isso que acontece. Vai morder sobre a placa, não vai mais desgastar e vai relaxar a musculatura. Bem simples, Usa por quanto tempo? Oi? Usa por quanto tempo? Ah, isso aí tem pacientes que é a vida toda. Hum, Mas, geralmente, o organismo já se adapta com essa placa no sentido de vai relaxar, né? Não deixa de ter aquela toda tensão. Aí o organismo se adapta assim, geralmente os casos são 3 meses. O paciente usa essa plaquinha 3 meses, só um caso severo, 3 meses associado à compressa, que eu vou mostrar aí como é que se faz, a massagens, talvez até medicamentos. Geralmente são 3 meses de tratamento, e aí o próprio organismo já se acostuma, né? Porque vai estar sempre relaxando ali por 3 meses, depois quando tirar a placa, geralmente já não tem mais aquela tensão. Mas tem gente que praticamente tem que usar a vida toda, que não consegue resolver. Ó, aí é um tipo de prescrição que é aliado ao bruxismo. Tem casos de pacientes que nem só a placa de bruxismo resolve para o tratamento. Aí tem que fazer o quê? Aqui eu peguei uma prescrição para vocês verem. Associado à placa de bruxismo. Fazer fisioterapia com compressa fria no local por 5 minutos ou até sentir que está anestesiado. Então, quando está assistindo ali aquela tensão, pega a compressa, bota uns 5 minutinhos frio, tá? E aí vai sentir anestesia, vai sentir anestesiado, né? Que vai parar aquela tensão. Fazer alongamentos com os dedos, indicador e médio, até o limite da dor. Então, é uma massagem, massagear a região por até 10 segundos, com a boca aberta e depois fecha. Repetir os movimentos por 10 vezes. Então, a boca aberta, aí fica massageando 10 minutos. Isso repete 10 vezes. Isso dá um alívio tremendo, né? Às vezes a gente faz no consultório, o paciente já sai ali aliviado. E é um tipo de massagem fazendo dessa forma que eles sentem bastante alívio, tá? Outra forma é fazer compressa quente por 30 minutos.
fazer esses exercícios 3 vezes ao dia já dá uma melhoria grande, tá? Outra coisa, não consumir alimentos ácidos, limão, laranja ou qualquer outra fruta ácida. Por quê? Geralmente, pacientes que têm esse bruxismo vai ter aquela bifração, né? O bruxismo deixa uma parte do dente exposta, porque ali está cerrado. Pode chegar na parte mais sensível do dente. Então, qualquer alimento ácido vai dar mais sensibilidade a esse paciente. Ele já vai estar o dente ali desgastado, jogando alguma coisa ácida ali, vai sentir muito sensível. Então, o que é que a gente indica também é que não consuma nenhum alimento ácido durante o tratamento. Então, se faz uma compressa fria, faz massagem e faz a compressa quente também. Certo? Que a compressa quente dá um alívio, né, nessa região. Tá? A fria é mais para anestesiar naquele momento e a quente é uma aliada da massagem. Ó, mostrando aí a imagem, certo? Um exemplo dessa massagem, que é bem nessa região mesmo. E, além da placa, além das compressas e a massagem, por fim, outro tipo de tratamento, que tem casos que são indicados também, é a medicação, certo? Um relaxante muscular, algum analgésico, geralmente é mais passado relaxante muscular, para diminuir essa tensão aí, tá? Tentando eliminar espasmos musculares e a dor por meio da aplicação do calor úmido ou tomando medicação como relaxantes musculares, aspirina, alguns analgésicos ou medicamentos anti-inflamatórios. Então, é isso, pessoal. Concluindo essa etapa de oclusão, né? Eu vou querer de vocês que estudem para a quarta. Só vai ser a matéria de oclusão, tá certo? Se tiver alguma dúvida, o ideal é que perguntem agora, para a gente deixar tudo aliado, tá? Então, é tudo que eu dei de oclusão, eu vou passar e aí vocês vão estudarem, né? Oclusão ideal, oclusão patológica, fisiológica, terapêutica, certo? Ajuste oclusal, como é feito, o que é que se usa, as classes, esses outros tipos de maloclusão, sinais, sintomas, tratamentos, tudo isso. Tá bom? Alguém falou aí, desculpe, eu interrompi. A gente vai ter aula até quando? Na próxima semana, na quarta, vai ser a prova. E aí, no sábado, a gente vai falar mais sobre atendimento odontológico. E aí vai ser sábado e quarta, e creio que mais um sábado e uma quarta. Então, mais 2 semanas. Sem contar com essa quarta agora, depois serão mais 2 semanas só. Tá. E aí eu acredito que vai ser um sábado, uma quarta, aí um sábado e a prova. Esse mês conclui já aqui, né? Até o final do mês, no caso. Deixa eu só abrir aqui o calendário. Creio que até o dia 29 desse mês. Tá bom. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ou tá tudo bem? Na quarta-feira vão ser às 7h30, tá? Certo. Cláudio, Oi. essa prova vai ser como assim? Porque na quarta eu não posso. Vai ser assim na aula, durante a aula? Não, quarta vai ser só prova. Gabriel orientou o que ele está fazendo da seguinte forma, né? Ele dá as questões, você tem até 5 horas para responder, não é isso? Isso. Aí seria que horário, Cláudio?